dia a todos e a todas. É com prazer que nós damos início à primeira mesa Ciência para o Uso de Recursos Naturais Tropicais. Como já foi anunciado, tem como relator o Dr. Geraldo Santos, que está aqui conosco. E a mesa vai ser composta por 3 debatedores. Eu vou rapidamente apresentá-los. O primeiro debatedor, aliás, o primeiro que eu apresentarei não necessariamente será o primeiro debatedor, é o Dr. Charles Roland Clement. Ele possui graduação em Biologia pela Universidade de Connecticut, mestrado em Biologia pela Universidade da Costa Rica e doutorado em Horticultura pela Universidade do Havaí. Ele atualmente é professor de vários cursos de pós-graduação no INPA, incluindo como professor colaborador na Universidade Federal de Santa Catarina. E a dinâmica e a vida acadêmica do professor Charles Clement é bastante profícua. Ele publicou 106 trabalhos até o momento, em 10 livros e 91 capítulos de livros. Ele ganhou vários prêmios e entre os prêmios eu destaco um, que é o Prêmio Ordem Nacional do Mérito Científico, na classe Comendador do Ministério da Ciência e Tecnologia. O segundo debatedor que eu apresento nesta mesa é o Dr. Roberto Dallagnol. Ele é graduado em Geologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é doutorado em Petrologia com ênfase em granitos na Universidade Paul Sabatier, em Toulouse, na França. É membro da Academia Brasileira de Ciências desde 2002 e é pesquisador 1A do CNPq. É professor na Universidade Federal do Pará, onde exerceu o cargo de pró-reitor de pesquisa e pós-graduação entre julho de 2005 e julho de 2009. A vida acadêmica do Dr. Dallagnol é bastante profícua. Entre suas atividades, um currículo extenso, publicou 89 trabalhos, 9 livros, 10 capítulos de livro. Ganhou vários prêmios, destaco 3. Em 2010, Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico, Ministério da Ciência e Tecnologia. Em 2002, Comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico e é membro, como já disse, titular da Academia Brasileira de Ciências. O terceiro debatedor é o Dr. William Magnusson, que é pesquisador do INPA. Ele possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de Sydney, Austrália. É doutor em Ciências Biológicas pela mesma universidade. Tem um pós-doutorado na Griffith University e atualmente é pesquisador titular no INPA. Ele tem uma vida muito ativa do ponto de vista acadêmico, é membro de várias corpo editorial de muitas revistas, tem 191 trabalhos publicados, 9 livros e 28 capítulos de livros, e entre os prêmios que já recebeu, eu destaco um, Biotropical Award for Excellence in Tropical Biology. E também é membro do Comitê Técnico Científico do INPA. Antes de nós começarmos os debates, gostaria de explicar rapidamente como vai ser a dinâmica da mesa. Um pouco diferente do processo que nos antecedeu. Nós vamos ter inicialmente uma primeira rodada de participações, na qual cada debatedor terá 5 minutos para apresentar suas ideias. Dada adiantado da hora, eu terei que ser rigoroso com esses 5 minutos. Não me queiram mal por isso. Depois dessa primeira rodada, nós faremos uma segunda rodada, em complementação à primeira, e cada debatedor terá novamente 5 minutos para ou complementar coisas ou talvez adicionar algum aspecto que já foi
dito por ele ou pelos demais que falaram. E no passo seguinte, depois dessa segunda rodada, então, nós teremos uma participação da plateia. Vamos ter espaço para 4 perguntas, da mesma forma como foi feito na sessão anterior. As perguntas serão todas realizadas e os debatedores, então, responderão da mesma forma. E depois, então, das perguntas e das respostas, nós teremos novamente uma rodada com mais 5 minutos para encerrar a mesa. Assim, sem mais delongas, eu convido o primeiro debatedor, o doutor Roberto Dallagnol, que passa então a palavra. Bom, obrigado. Inicialmente queria agradecer pelo convite, né, e é um prazer estar aqui participando dessa reunião no INPA, pela preparação também do Fórum Mundial de Ciências, né, para o próximo ano, e também por ser uma atividade ligada à Academia Brasileira de Ciências, que, de certa maneira, a gente está ligado e está sempre tentando prestigiar as atividades da academia. Eu queria fazer uma pequena retificação, né, em relação à minha atividade. Atualmente eu estou vinculado ao Instituto Tecnológico Vale de Desenvolvimento Sustentável, isso faz um ano. Isso é um dado importante, né, que isso vai, de certa maneira, influenciar as minhas colocações, então eu gostaria de enfatizar. Em relação ao que eu queria colocar, é evidente que, quando a gente fala de uso sustentável de recursos naturais, desafios e oportunidades, né, a gente tem que pensar, claro, na importância dos recursos vegetais, hídricos e minerais da Amazônia. Isso é claro para todos, em maior ou menor grau, mas eu vou enfatizar, particularmente por vir da Amazônia Oriental e do Pará, e pela minha própria formação, meu histórico, a relevância da produção mineral na Amazônia Oriental. A produção mineral é o grande fator dinâmico da atividade econômica na Amazônia Oriental. Ela é responsável por mais de 70% das exportações do estado do Pará. Ela gera uma grande atividade econômica e social, é inevitável, e, digamos, tem toda uma cadeia produtiva ligada a isso, né, que realmente tem que ser considerada como fundamental. Então, outro aspecto fundamental a ser considerado é que, contrariamente à Amazônia Ocidental, a Amazônia Oriental é palco da expansão de fronteiras. Então, independente de qualquer cenário econômico desejável que a gente queira, a gente sabe que o Brasil sempre cresceu a partir da expansão de fronteiras. O Brasil começou ocupando o oeste de Santa Catarina e o Paraná, destruindo os pinheirais para plantar soja, ocupou o Mato Grosso do Sul, foi para o Mato Grosso do Norte e chegou à Amazônia. E iria chegar de qualquer maneira, independente de qualquer projeto desenvolvimentista se colocasse. Porque o nosso modelo, por falência talvez de um modelo melhor, sempre foi um modelo de ocupação de fronteiras. Então, na realidade, a ocupação da Amazônia Oriental não depende muito da mineração, depende muito de muitas coisas, mas é um fato que ocorreria de qualquer maneira, porque a pobreza sempre busca alternativas nas fronteiras. Essa foi a realidade do país e não mudou nos últimos anos. Então, o que mudou na economia? Bom, primeiro, dito que a relevância da produção da Amazônia mineral na Amazônia Oriental, é importante destacar um enorme volume de investimentos previstos em curto prazo na região. Estão previstos investimentos da ordem de 40 bilhões nos próximos anos na mineração no Pará. Tá certo? E isso tem que ser considerado. Isso é um fator de dinamismo para a região e um fator de impactante enorme também. Para o bem e para o mal, isso vai ser feito. E a gente tem que conviver com essa realidade. O que mudou na economia? Eu acho que isso é muito importante. Quando eu comecei minha carreira de geólogo, a gente dizia assim, a gente produz ferro, a gente exporta ferro, mas ferro, a gente vende ferro a preço de banana. A gente não vende mais ferro a preço de banana. Vende ferro a um preço muito interessante no mercado internacional. Ferro é um excelente produto de exportação. Se ganha muito dinheiro vendendo ferro. Então, hoje o que mudou é que produtos naturais no passado tinham um preço totalmente aviltados e produtos industriais eram extremamente valorizados. Hoje em dia está acontecendo o contrário. Devido à extrema competição dos produtos industriais, a gente sabe que hoje quem compra um computador, um laptop, anos atrás um laptop era 6, 7, 10 mil reais. Hoje em dia você compra um laptop por 2 mil reais. E o produto natural, ao contrário, está sendo cada vez mais valorizado. Então, hoje existe espaço para uma economia baseada em produtos naturais. E essa é uma grande oportunidade para o Brasil. Tá? Então, os produtos industriais têm preços decrescentes, os produtos naturais preços crescentes. Então, há uma inversão de situação. Isso a gente tem que considerar. Então,
o que é mais vantajoso, produzir ferro ou aço? Então a gente diz assim, não, a princípio a gente tem que verticalizar, tem que transformar o ferro em ferro-gusa, depois transformar o ferro-gusa em aço, e a gente tem que verticalizar. Da mesma maneira, bauxita em alumínio, alumínio em alumínio. Só que para transformar a bauxita em alumínio, como o Felipe chamou a atenção, você precisa de energia, você precisa de hidrelétricas, você tem um custo social, você tem um custo de capital, tem uma série de problemas ligados a isso. O ferro é a mesma coisa. Se você vai produzir ferro-gusa, aí monta o modelo das guzeiras de Marabá, movido a carvão vegetal, movido à destruição da mata, isso é uma alternativa? Isso é interessante para o país, isso? Tem que se perguntar. Produzir aço também para competir no mercado extremamente fechado, extremamente duro, na verdade, para ganhar lucros talvez menores, também tem que se perguntar. Então, a verticalização pode ser uma faca de dois gumes, porque toda verticalização tem um custo, e o custo energético é o principal. Bem, então, outra questão importante é que sempre tem a noção que a mineração tem sido degradante, que ela acaba com a floresta, etc. e tal. Bem, a imagem que se tem é da mineração de garimpos, que de fato fazia isso, acabava com as drenagens, acabava com uma série de coisas, embora numa escala relativamente localizada, se pensa na Amazônia. A mineração empresarial, ela vive outra realidade. A mineração empresarial, ela tem que preservar a sua imagem, ela tem que prestar contas para a sociedade, e ela hoje tem uma visão que eu acho muito mais responsável em relação a isso. Está ainda, não é perfeita, não é divina, não é maravilhosa, mas ela é outra realidade. Isso tem que ser considerado. Já existe hoje tecnologia para você trabalhar na preservação ambiental, e isso é um problema real. Então, na realidade, eu quero chamar a atenção, já que me resta um minuto, que existe a possibilidade para o Brasil se tornar potência econômica baseada em recursos naturais. E isso a gente tem que pensar. Isso, particularmente para a Amazônia, é importante. A gente poderia usar a renda do gerado pelo setor mineral para garantir sustentabilidade? Isso é possível? Isso é utópico? Eu acho que é uma possibilidade. E poderia criar, nas áreas de grande atividade mineira, projetos paralelos inovadores, como, por exemplo, plantações de dendê, produção de óleo de palma, plantações de cacau, produção de chocolate, com a participação de pequenos produtores, com uma inserção social relevante, utilizando não devastação da floresta, mas áreas degradadas para isso aí. Eu acho que isso seriam alternativas. E a gente poderia, com isso, aumentar a produtividade desses projetos e garantir que, além da mineração, que não vai durar 5 nem 10, mas muitos anos, você tem alternativas econômicas em paralelo. Obrigado. Obrigado, professor Dallagnol. Então, passo agora para o doutor William Magnusson. 5 minutos. Eu sou coordenador do PPBio para a Amazônia Ocidental. Eu coordeno um INCT que tem os objetivos de estudar e aproveitar os recursos naturais. Quando eu comecei, eu acho que nosso problema é que não tinha dinheiro, não tinha laboratórios e não tinha pessoas para fazer isso. Quando eu descobri que tinha tanta pessoa que está descobrindo coisas fantásticas, que nós temos pessoas descobrindo potenciais produtos diariamente. E todo mundo quer ficar famoso porque produz mais um produto. Mas eu fico assustado. Nós temos todos esses produtos potenciais, eles não estão chegando no mercado. Nossa grande gargalo não é descobrir coisas novas. Claro que é parte do processo, mas nosso grande problema, nós não temos uma cadeia de produção que chega no produto no final. Talvez um pouco relacionado com aquele mês anterior, mas educação é importante, porque nós treinamos nossos cientistas para tentar ser uma estrela e trabalhar sozinho. Nós não ensinamos eles como trabalhar em equipe para o produto que ele tem vai entrar nesta cadeia e no final a sociedade vai ter um resultado. Aí essa é a coisa mais complicada. A Marta estava falando sobre dados. Nós temos tantas pessoas gerando dados, e sabe que 99,9% dos dados gerados na ciência é jogado fora. Os pesquisadores levam para a cova. Então, essa é uma coisa porque ninguém foi
treinado e falam, não, você recebeu dinheiro do governo, você é funcionário público, você trabalhou em terras públicas, você recebeu financiamento público. Aí fala, não, mas a cidade não é pública, não é meu. Tá? Nós precisamos mudar isso, nós precisamos mudar a cultura que nós temos para ver como cada ação que nós estamos fazendo, e cada uma é incrivelmente importante, mas como ele vai encaixar nesta cadeia para no final nós vamos ter produtos para a sociedade. Essa coisa é complicado, porque eu pensei, bom, todo mundo fala, nós vamos ter um produto aqui, é essa planta que poderia dar esse produto. Mas depois eu descobri que esses produtos competem com outros setores. Alguém quer colocar uma hidrelétrica lá, ou mineração, ou quer colocar gado. Todas essas coisas são objetivos que são perfeitamente adequados dentro da sociedade, que competem para o uso da terra. Então, uma das grandes coisas que eu descobri é que muitas vezes nem adianta brigar para aquele produto ou mostrar aquele produto. Se você não protege a área, protege a terra, você vai perder. E você não pode proteger tudo. Então, alguém precisa entrar nesse negócio e começar a discutir como nós vamos fazer prioridades. Como os dados gerados por um órgão como o INPA chegam aos tomadores de decisão para eles tomarem uma decisão melhor. Ok, muito bom dia a todos. Falar em 5 minutos é um grande desafio. Então, eu vou concentrar em alguns pensamentos que eu tive quando eu fui convidado aqui. E a primeira foi sobre essa reunião, Ciência para o Uso de Recursos Naturais Tropicais. De novo? Estamos aqui repetindo isso. Eu lembrei instantaneamente de Armando Mendes, que foi um grande pensador paraense, que estava aqui em Manaus em 2004 para uma reunião da Academia Brasileira de Ciências chamada de Amazônia, um desafio científico e tecnológico. Você lembra assim? Algumas pessoas lembram. O nome parece a reunião que estamos hoje, não é? E a primeira coisa que Armando falou é que faz 40 anos que eu participo de reuniões como esta e as conclusões são sempre as mesmas. E eu escutei essa angústia com alguma das perguntas aqui já hoje de manhã, não é? Agora, a segunda coisa que eu pensei, alguma coisa está faltando. Alguém folheou essa ou visitou a página do fórum na internet? Cadê a palavra sustentável? Já foi mencionado diversas vezes, mas não está no título dessa reunião, não é? O Roberto mencionou, o Fernside mencionou, o outro palestrante economista mencionou, mas não está no título. Será que isso é compreensível depois de Rio+20? Onde sustentabilidade foi essencialmente abandonada. Agora vamos ter economia verde, não é? Alguma coisa está sendo perdido aqui quando não estamos falando de sustentabilidade. E agora, diretamente para o nosso assunto. Eu acho que o Armando tinha muito razão quando ele pensou sobre isso. Para o uso de recursos naturais, cientistas e tecnologistas sabem o que fazer. O Bill acabou de mencionar o montão de novas ideias, novos possíveis produtos que estão sendo inventados o tempo todo. Né? O Roberto falou de exploração de minérios lá no Pará e outros produtos. Somos bons em este. Então, o que é o problema? Por que estamos falando sobre esse de novo? Né? Só falta recursos humanos e financeiros. Mas esse já sabemos, não é? O Ministério da Agricultura, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Saúde, etc., só precisa investir e pronto, vamos ter soluções, ok? Está faltando esses recursos em todo o mundo tropical, é por isso que somos subdesenvolvidos, mas já sabemos deste.
Ok? Então, se vamos pensar sobre sustentabilidade, aí sim podemos começar a levantar algumas perguntas. O Philip mencionou alguns, o Maite mencionou os outros, né? Vamos definir desenvolvimento. Desenvolvimento é o estágio econômico, social e político de uma população, caracterizado por altos índices de rendimento dos fatores de produção, que são recursos naturais, que é a nossa tarefa aqui nesse momento, né? Capital e mão de obra, ok? E ciência e tecnologia trata muito bem com o estágio econômico, de exploração dos recursos naturais, ok? Mas sustentabilidade é um dilema social e política. E nós temos muito pouco para dizer sobre este. A ansiedade de que a sociedade, os políticos não escutam os cientistas, tem a ver exatamente com este. Ok? Agora, último pensamento, o tempo está esgotando. Ciência pode contribuir. E eu vou dizer para vocês que ciência para recursos naturais é parte do problema, exceto se podemos enquadrar também nos fatores sociais e políticos. Agora, por que a sociedade e os políticos não querem aceitar as conclusões dos cientistas? Escutamos a discussão sobre as mudanças climáticas que Philip mencionou hoje de manhã. Ninguém sabe realmente. Tem 1000 hipóteses. Nós somos muito bons de levantar hipóteses. Quais são os mais prováveis? Como usar essa informação para mudar rumos? Não são cientistas naturais que vão responder essas perguntas. Eu sou um deles e eu não tenho resposta. Mas eu sei que a grande concentração da ciência em recursos naturais, de nosso ministério, em inovação, cadê o social? Cadê entender o meio político? Obrigado. Obrigado, professor Charles. Nós deixamos o professor Charles por último, exatamente porque ele é um instigador. Então, agora vamos fazer a segunda rodada de participações, tendo em vista essas instigações todas. Bem, aproveitando meus próximos 5 minutos aqui, eu participei junto com a Adalberto e outros colegas da Academia Brasileira de Ciências de geração de um documento sobre a Amazônia em 2008, em que foi destacada a questão da formação, atração e fixação de recursos humanos como um problema crucial para a região. E aí surgiu a proposta de expansão das universidades, que de certa maneira está se concretizando com a criação da Universidade do Oeste do Pará, a futura criação da Universidade Sudeste do Pará, perspectivas de novas universidades do estado do Amazonas e também em outras regiões. E se propôs também naquela ocasião a criação de novos institutos de pesquisa na região e também a preocupação em integrar a academia com o setor público e privado, na verdade, como questões centrais. Eu vou falar aqui agora, então, sobre um fato novo que eu acho que vai ter grande impacto para a região, que pode ser visto assim como uma questão de... Eu fui até alertado por colegas de ciências humanas lá do Instituto, da Vale, que eu discuti ontem, que disse, não fala isso que você vai ser crucificado. Mas eu digo, eu vou correr o risco, na verdade, né, e falar um pouco sobre o Instituto da Vale. Por quê? A criação do Instituto Tecnológico Vale de Desenvolvimento Sustentável em Belém tem um significado político importante. Tá certo? É uma empresa privada de grande porte que está investindo em ciência e tecnologia no país e inovação. Isso é um dos nossos objetivos, na verdade, né? Nossos desafios que a gente não consegue vencer. Bem, a primeira coisa é, então, vai fazer ciência e tecnologia para ela. Não é essa a proposta do Instituto. A Vale já tem seu setor de ciência e tecnologia. A Vale está preocupada em criar novos horizontes de pesquisa e desenvolvimento para o futuro, inclusive da própria empresa. Então, na realidade, quando ela cria um Instituto de Desenvolvimento Sustentável em Belém, na Amazônia, eu acho que isso é extremamente importante, que a preocupação social
e humana está embutida nisso. Isso é importante ressaltar. Esse instituto em Belém, o ano passado, quando eu me licenciei da universidade, passei a fazer parte do instituto, tinha 6 pesquisadores. Hoje nós somos 25 e o planejamento é o quadro ter 63 pesquisadores, o que é um contingente bastante significativo para a Amazônia. Temos 7 linhas de pesquisa que vão ser desenvolvidas essencialmente de maneira multidisciplinar. Já temos uma sede provisória, que é um edifício lá na cidade de Belém. Estamos construindo uma sede definitiva no Parque Tecnológico do Guamá, que deverá estar pronto em 2016 dentro do projeto. Nossas linhas de pesquisa são bioenergia, biodiversidade, mudanças climáticas, sustentabilidade na mineração, gestão de águas, sustenômica e monitoramento ambiental. Então, eu acho que isso é um dado novo, porque é importante mostrar que essa possibilidade existe, que uma grande empresa pode criar ciência e tecnologia no nosso país e que pode fazer isso de uma maneira responsável, socialmente e para o futuro da nação. Eu acho que isso a gente deveria... Claro, eu estou apostando isso na minha opção de aceitar a proposta de ir para o ITV, mas eu acho que é importante que a comunidade também receba isso com abertura de espírito, para entender que isso é uma oportunidade. Que eu não sei se vai dar certo, é um desafio muito grande. Tem muitas coisas que vão contra isso, na verdade, mas que se a gente conseguir fazer isso de uma maneira criativa, a gente pode, talvez, dar uma contribuição original e inovadora dentro dessas questões que estão sendo colocadas aqui. Dentro do desenvolvimento intensivo de ciência, tecnologia e inovação, o ITV pretende, já está articulando grupos nessa direção, para trabalhar com genética de plantas, proteção, então, contra pragas naturais, várias outras coisas, novas tecnologias de integração social. Isso é extremamente importante. Contrariamente ao que se pensa, inclusive eu pensava, a Vale está muito preocupada com a questão social. A Vale não vai poder crescer, ser dinâmica, ser uma empresa multinacional, expressiva, se ela não tiver um contexto social equilibrado. Ela tem que ter educação, ela tem que ter uma sociedade com renda mínima, tem que ter produção, tem que ter estabilidade social. É inerente a uma grande empresa. Então, ela tem que, o Pará tem que crescer com ela, a Amazônia tem que crescer com ela, ou ela vai ser uma empresa pequena, ou muito menor do que poderia ser. Então, isso é importante. A integração entre a cidade e o mundo rural é outra preocupação. Nós temos um projeto em rede da URBS Amazônia que mostra essa preocupação. Então, há uma preocupação social extremamente forte dentro do Instituto e é importante colocar isso para vocês. A gente pretende trabalhar também o uso de reagente minas como novos materiais, a recuperação de áreas degradadas e mineradas, monitoramento ambiental é um ponto forte da proposta de trabalho da gente, né? A gestão de recursos hídricos, nós já estamos estruturando projetos nessa direção, e modelamento climático e previsão de tempo é outra área que nós estamos desenvolvendo, que já tem um grupo forte trabalhando nessa área. Então, é só para passar isso. Eu sei que eu corro o risco de parecer um mero propagandista, mas eu prefiro ser sincero e colocar isso abertamente para vocês, porque eu acho que a comunidade tem que conhecer isso, até para criticar, até para questionar se for o caso, mas também para ter o mínimo de abertura de espírito para achar que isso é um caminho que pode ser interessante para o futuro da Amazônia. Obrigado, professor Dallagnol. Professor William. Eu participei de reuniões onde o Vale decidiu sobre quais seriam as linhas de instituição. Eu acho que é por causa de mim que entrou o monitoramento ambiental. Mas isso é relacionado com uma coisa que eu trabalhei para o governo, mas eu acredito em governo pequeno. Eu estou vendo muito que muitas das instituições, as universidades, estão vendo, esse vai dar muito dinheiro, vamos entrar lá. O governo gosta disso, porque o governo acha que se as instituições fazem muito de patente, vai entrar dinheiro, aí o governo pode diminuir a quantidade de recursos que ele está passando para aquela instituição. Então, você tem governo competindo com a área privada. Aí eu acho que esse não é o papel do governo. O governo, para mim, deve entrar onde a área privada não entra, como o monitoramento ambiental. Eu vou dar 2 exemplos que eu acho que é muito crítico ter um investimento do governo em coisas especialmente de longo prazo. Nós trabalhamos em associação muito com o IBAMA, o DILIC, que faz o licenciamento dessas grandes obras. E todo mundo se preocupado com as represas que estão sendo planejadas para a Amazônia. Se o planejamento da área do setor elétrico funciona, não vai ter água corrente na Amazônia, exceto que cai em cima
das barragens e o calha do Amazonas até o final deste século. Pessoas reclamam, mas eles são maus, eles estão planejando fazer isso. E cada biólogo vai lá e fala, não deve fazer isso, vamos ficar em frente da obra, vamos tentar parar cada obra. E cada vez os biólogos pedem. Qual é a diferença? Engenheiros planejam 30, 40, 50 anos para frente. Os biólogos estão planejando para amanhã, para 2 anos. Se nós não fizermos os levantamentos necessários para entender nossa biodiversidade, nós não temos nada para colocar na mesa para o governo. E para isso nós precisamos planejar décadas. Pelo menos 2 décadas, 3 décadas na frente. Uma represa que está planejada aqui 10 anos, você não para. Agora, aqueles planejados para 30, talvez nós podemos influenciar o governo. Aí eu vou voltar a outra coisa que eu acho que o governo tem papel. Tem papel nessas coisas de longo prazo, planejamento, áreas que o setor privado não vai entrar. Aquela coisa que eu falei dos dados. O Brasil tem um sistema dos dados agora que é chamado CIB-BR, que é muito legal. Aí você pode entrar no site do MCTI e ver, entra no CIB-BR e clica lá para ver alguma coisa. Está lá bonita, mas ele não vai para nenhum lugar. Porque um sistema disso, tão importante, os dados sendo coletados, e nós não temos institucionalizado quem vai cuidar desses dados. No momento, nós estamos emprestando o sistema dos Estados Unidos, que é um sistema muito bem, que eles desenvolvido lá, que vai para Data One, que é foi desenvolvido por um grupo chamado Centro Nacional de Análise Sistêmica na Califórnia, é muito legal. Mas quando eu falo com eles, eles estão tudo em soft money. Todo mundo que está cuidando do sistema está contrata 2 anos, 3 anos. Aí esses recursos, os dados sendo gerados para a ciência, é tão importante que nós precisamos colocar isso como prioridade. Que é disponível para o público, tira essa ridícula situação que a pessoa fala que é dados dele, mas também que alguém vai cuidar desses dados. Porque quando você muda a tecnologia, tá? Quando você tem Microsoft, coloca um novo sistema, alguém precisa mudar o sistema, cuidar desses dados para as pessoas continuarem a ter acesso. Então, para mim, uma coisa que nós precisamos pensar é uma ciência em geral que precisamos apoiar, e a ciência do governo precisa ser muito mais direcionada àquela coisa que o setor privado não vai tocar. Eu gostaria de tentar aventurar fora de minha área de conforto aqui, porque o Bill mencionou uma coisa interessante que nós cientistas não planejamos para o futuro. E todo mundo poderia perguntar a ele, o quê? Claro que eu faço, não é? Agora, tem uma outra razão, uma outra coisa que eu quero levantar. Por que a sociedade não escuta o que estamos falando? Ou simplesmente, como Maite falou, escuta sim, né? E entra e sai. Nós cientistas partimos de um modelo de pensamento que nos põe em desvantagem. Nós trabalhamos com hipóteses e nunca conseguimos provar uma hipótese. Só desprovamos a hipótese nula. Okay? Então, Philip mostrou a discussão sobre as mudanças climáticas e o grupo dos céticos. Okay? E esse é típico na ciência. Para qualquer hipótese que levantamos, temos o grupo que apoia um lado e o grupo que apoia o outro lado, até temos provado que a hipótese nulo está errado. Mas a hipótese positivo nunca provamos. Ok? Então, evolução ainda é uma teoria, não é? Então, estamos em desvantagem. Na outra parte da sociedade, temos as religiões. As religiões nascerem
muito antes da ciência. E seus sacerdotes falam sempre com certeza absoluta. Não é? Deus é fiel. Essa não é uma hipótese, é uma afirmação. Você nunca ouviu alguém dizer que Darwin foi fiel. Não é? Darwin é só o nome das hipóteses. E agora, como trata com uma sociedade que é cada vez mais angustiada com a correria do dia a dia de ser moderno, de ter cada vez mais demandas e menos habilidade de alcançar suas demandas? Essas pessoas querem algum tipo de certeza em um mundo constantemente em modificação. E então, não surpreende que as religiões estão abanhando cada vez mais fiéis. E os cientistas estão perdendo. Não tratamos de certezas. As mudanças climáticas, eu acredito fielmente. Olha a palavra que eu usei. Eu acredito. Não tem sido provado, não é? Evolução não tem sido provado. Embora somos tudo fruto dele. Então, parte de nossa angústia sobre como comunicar com a sociedade é que vemos dessa posição de desvantagem sobre certeza. E então, para nos falar para a comunidade sobre os problemas que nós mesmos temos criados, estamos sempre com dificuldade de como nos posicionar. Assumir uma posição de argumentar sem incerteza. Muito bem. Nós vamos ter agora uma rodada de perguntas. E só para talvez orientar um pouco, essa mesa ela tem como objetivo entender como os saberes podem fazer translação de tal maneira que sejam úteis para o uso dos recursos de forma sustentável. E com protagonistas poderão ser as instituições de pesquisa em relação a isso. Eu acho que os debatedores já esclareceram bastante sobre isso, mostraram as dificuldades que tem, como os saberes podem se associar. O professor Dallagnol já mostrou o protagonismo de uma instituição, e os outros debatedores da mesma forma. Então agora vamos às perguntas que serão feitas aos debatedores. Eu tenho duas perguntas, uma delas majoritariamente para os biólogos, ou seja, o Bill e o Charles, e a outra para os três. A primeira delas é, considerando todas as dificuldades que nós temos para, de fato, analisar, por exemplo, fitoquimicamente as árvores e as espécies vegetais da Amazônia, de fato, transformar os produtos de fauna e flora em patentes ou qualquer coisa que o valha. Vocês consideram que a nossa biodiversidade é o nosso grande diferencial ou a nossa maldição? Primeiro, isso aí o Charles vai saber responder. E eu quero perguntar, a segunda questão diz respeito à opinião de vocês sobre a privatização da ciência e tecnologia, que diz respeito a essa questão que nós estamos discutindo, por exemplo, da Vale, eu chamando assim de forma um pouco categórica, e como ficaria a questão de política aberta de dados no caso de uma instituição dessa natureza, se isso foi discutido, se pode vir a ser. Me interessa, assim, ouvir a opinião de vocês. Obrigada. Próxima pergunta.
Bom dia. A minha pergunta se baseia nisso aqui. Diferente de outros países, por exemplo, como a França, que para você ser um representante do governo, você tem que fazer um curso superior de ciências políticas, aqui no Brasil o critério é ser alfabetizado. Então, o que isso gera? Nós temos alguns políticos que deixam até dúbia a sua formação quanto a praticar essa atividade. O que acontece? A gente tem, às vezes, que testar se alguns deles são realmente alfabetizados. Aí a minha pergunta você chega lá para explicar, por exemplo, que o mundo está... uma hipótese sua de que está aumentando a temperatura do mundo, mudanças climáticas, reaproveitamento de recursos, e você vai mostrar um gráfico para uma pessoa que quase não sabe ler. Vocês acham que essas pessoas falam as mesmas línguas que vocês? É porque vocês são doutores, são pessoas que todo mundo tem respeito. E lá nós temos, assim como temos governantes que são diplomatas, temos governantes que não têm um conhecimento suficiente ou até para estar naquela função. Aí, esse conhecimento é elaborado em relatórios enormes, com gráficos, até em línguas que eles não sabem falar, alguns não sabem falar. Aí a minha pergunta vocês acham que algum sistema que pudesse, de alguma forma, de um jeito bem bruto, traduzir esse conhecimento todo que a gente produz aqui na ciência para todos os governantes, porque alguns entendem, mas a gente tem uma situação de alguns que talvez não. Algum sistema que facilitasse esse acesso à informação, inclusive não só para os governantes, também para a população. Ontem mesmo mostraram para a gente que o Brasil tem 3 milhões aí de analfabetos. Como é que eles vão entender esse conhecimento para poder ter alguma opinião científica formada? Vocês acham que a criação de um sistema que trouxesse uma linguagem mais simplificada, ou então melhor acesso à população de todos esses periódicos, porque às vezes para acessar um artigo, a gente tem que entrar, por exemplo, numa senha da universidade, num servidor, para entrar num outro negócio, para lá, depois de ter um conhecimento de informática até mais robusto para conseguir resgatar isso para a gente, não poderia facilitar esse esclarecimento da ciência para a política? Talvez eles não escutem a gente, a hipótese dele, os políticos não escutam a gente porque a gente se baseia em hipóteses, mas, tipo assim, na minha hipótese, talvez eles não se baseiem no que a gente fala, às vezes porque não entendem o que a gente está falando. Entendeu? A minha pergunta seria se uma forma de facilitar o acesso a esse conhecimento, traduzir de jeito robusto, não poderia ajudar nesse quadro. Muito bem. Próxima pergunta. Magali Henriques, do INPA. Eu vou compartilhar com o professor Charles a minha preocupação. A ciência brasileira é menos de 3% da ciência mundial, né? Em torno de 3%, um pouco menos de 3%. Além disso, dentro desses 3% que representa a ciência brasileira mundial, tem grandes assimetrias, né? Uma que me deixa muito preocupada é a participação das ciências sociais, né? As ciências sociais hoje, no geral da ciência brasileira, é em torno de 5%. Né? E hoje, na apresentação do professor Silvio, um dos gráficos que ele apresentou do número de doutores na Amazônia, formados na Amazônia, ou trabalhando na Amazônia, eu não estou lembrada direito, tinha um gráfico que apresentava a formação desses doutores. As duas áreas que apresentavam o menor número de doutores eram as ciências sociais, que ganhava disparada de todas as outras, como o menor número de doutores na Amazônia, e as engenharias, né? Então, a minha pergunta o ponto de ligação entre a inovação e o chão da fábrica, como eu já ouvi várias vezes falarem nessas reuniões aqui dentro do INPA, é o engenheiro. O ponto de ligação entre a exploração de um recurso natural é o cientista social, né? Então, esse é um dos nossos gargalos, né? E como é que nós podemos vencer esse grande gargalo que existe na Amazônia em torno das ciências sociais? O outro ponto que eu queria destacar vai muito em direção ao que o professor Bill colocou na fala dele, e um pouco do que o professor Felipe também falou mais cedo de manhã, né? Eu queria também que vocês
passassem uma reflexão de vocês sobre como é que vocês encaram o planejamento da Amazônia, o planejamento dos setores produtivos, né? Então, de uma maneira geral, os setores produtivos no Brasil, eles sempre são planejados independentes um do outro. Então, você tem um plano nacional de desenvolvimento do setor elétrico, do setor mineral, do setor aeroviário, e esses planos eles são desenvolvidos separadamente, né? Sem considerar o sinergismo com a questão ambiental. Então, algo que para mim é muito emblemático hoje na Amazônia é o que está acontecendo na bacia do Rio Tapajós, né? Então, na bacia do Rio Tapajós foram planejadas uma série de unidades de conservação e foi planejado um grande distrito florestal, que o objetivo era a mitigação do asfaltamento da Santarém-Cuiabá. Hoje, essas unidades de conservação estão sendo todas desafetadas para a construção de um complexo hidrelétrico que vai barrar todos os rios da bacia do Tapajós. São em torno de 16 hidrelétricas planejadas para 4 rios, Tapajós, Jamanchim, Teles Pires e Ijuruena. Então, essa é uma outra questão. Como é que o setor ambiental pode, junto com o governo, planejar não somente esses setores produtivos, mas a consideração do sinergismo dos vários setores produtivos dentro da mesma área, no caso, a Amazônia. Muito bem, mais uma pergunta do professor Paulo Maurício. Bom, temos uma enxurrada de perguntas nessa sessão. Vou fazer uma pergunta bem curta, né? Foi dito aqui que a ciência tem um compromisso, bem-estar social, e nós temos que traduzir essa pesquisa que nós fazemos no laboratório, na ciência dita aqui translacional, para produção de riquezas. Acho que o cientista tem que ter esse compromisso também. É lógico, o Filipe levantou muito bem na palestra dele a questão entre a ciência pura e aplicada, que para mim as duas convergem, mas nós temos esse compromisso, que é a geração de riqueza e também a questão da inclusão social. Então, eu pergunto, o que está faltando, por exemplo, para nós cientistas aqui na nossa realidade, né, regional? Temos um parque industrial que é dito que não é sustentável. Ela produz, basicamente, montagem de equipamentos eletroeletrônicos que pouco usa diretamente, vamos dizer assim, os recursos naturais da Amazônia. Então, o que está faltando? Precisamos ter uma inserção maior, com parceria com esse setor produtivo. Somos ainda incipientes nessa questão. Como nós deveríamos utilizar esses recursos que nós temos aqui, né, a questão da biodiversidade, nossos recursos, que ainda são utilizados de uma maneira muito, como o Charles disse, sem levar em questão sustentabilidade. Como reverter esse quadro? Tá, essa é a minha pergunta. Ok, vamos então às respostas. Eu vou inverter aqui a ordem, vou começar pelo professor Charles. Eu sei que ele está ansioso para... Obrigado, Cláudio. Então, o Maite, evidentemente, fez a primeira pergunta, só para me cutucar um pouquinho, né? A biodiversidade hoje não vale quase nada no PIB do Brasil. Biodiversidade da Amazônia, né? Somos um país mega diverso e esse não se reflete no PIB brasileiro, ok? E uma das discussões da comunidade de ciência e tecnologia ao longo das últimas décadas é como mudar esse quadro. E esse é um esforço de investimento, etc. Então, a biodiversidade é o potencial? Claro que é. Depende de todas essas pessoas que Bill mencionou, que estão encontrando uso para algum pedaço, um componente da biodiversidade.
é que ele lembra um pouco a pergunta do Amazônia, o Inferno Verde ou Deserto Vermelho, né? E então, estamos cercados da biodiversidade sem ter uso para ela no sistema econômico, ok? Mas o sistema econômico é só uma parte de como vivemos nesse planeta. E essa é uma das grandes questões em termos de sustentabilidade. Sustentabilidade também são questões éticas. O resto da biodiversidade tem direito a sobreviver, não é? Nós, certamente, nessa sala, concordamos que tem, não é? Mas quando foi a última vez que você não pisou numa barata? Exatamente, barata não entra, ok? Ética é relativa, não é? Ok? Agora, isso é. Privatização da ciência e tecnologia. Mas esse sempre foi. Ciência sempre tem sido ligado ao capital. As origens de nossos cientistas no mundo ocidental é parte do sistema capitalista, é ligado ao capital. Então, você está pensando que o INPA é algum tipo de instituto independente do capital? Não é verdade. E esse esforço do Ministério de fazer a gente pensar sobre inovação é para colocar a gente mais perto. Então, nos anos 30, 50, nos Estados Unidos, começou esse processo de migração de setor público para o setor privado. Okay? O Brasil está seguindo exatamente a mesma coisa. O FAPEAM, o CNPq, o FINEP lança editais para fazer os pesquisadores trabalhar junto com as empresas. Esse é bom ou esse é mau? Não, essa não é a pergunta. A pergunta é essa é a política do governo. Okay? Lembra que eu falei antes que quando ciência e tecnologia não está pensando sobre o social e o político, pode ser mais parte do problema do que da solução. Okay? E esse tem a ver, não é? Okay? Agora, nosso colega que falou sobre a língua de ciência e tecnologia versus a língua popular. Esse é um grande problema. Okay? A maioria de nós aprendemos o jargão e sentimos que perdemos nossa roupa quando tiramos o jargão de nosso discurso. Né? Andar pelado na rua em Manaus é complicado. Tem alguns malucos lá no conjunto onde eu moro que andam assim. São bem à vontade. Darrell Posey, que foi um antropólogo que trabalhou no Museu Gelde para muitos anos, me falou que pode levar meses para negociar o sentido das palavras com pessoas de outra etnia. E estamos falando exatamente deste, ok? Porque as pessoas que não têm educação, como o rapaz comentou, os tiriricas da vida, ok? Mas lembra que Tiririca foi votado um dos deputados mais atuantes do atual Congresso. O que esse quer dizer sobre Tiririca? Ele está aprendendo a falar direitinho, ok? Então, nós precisamos aprender este. Agora, o Magali comentou sobre a falta das ciências sociais. E esse que eu tentei transmitir em minha fala também. Para entender a sociedade, para entender os políticos, não são pessoas com nosso jargão de ciências naturais que vai fazer este. Precisamos entender melhor nossa própria sociedade. Como convencer pessoas que os limites que Philip mencionou são reais. Essa é aqui a sustentabilidade. Reconhecer que são limites. Né? E então, se nós não podemos ensinar isso para as pessoas, se não podemos entender como convencer eles que existe, e essa é a tarefa das ciências sociais, né? Não vamos estar bem-sucedidos, não é? Agora, planejamento compartimentalizado ocorre em todo o mundo. E essa é mais uma das razões que não temos desenvolvimento sustentável em nenhuma parte do mundo.
Okay? Em 2003, Adalberto e eu juntamos com um colega do Grupo de Trabalho Amazônico e publicamos um artigo sobre como planejar para a sustentabilidade. É fazer com que todos os ministérios trabalhem junto. Agora, imagina, no Brasil, nem acontece nos países mais desenvolvidos. E vai acontecer aqui nos trópicos. Obrigado, professor Charles. Eu vou, então, passar... O professor Bill está querendo ser o último. Então, é importante isso. Professor Dallagnol. Bem, em relação às coisas que foram colocadas, né, em termos do que colocou a Maitê, então, a questão da privatização da ciência e tecnologia, ela manifestou a preocupação com o nosso projeto do Instituto. Eu acredito que, evidentemente, que poderá haver, em algum nível, de privatização da informação, mas não é a tendência geral, ao contrário. A gente vai atuar como instituição de geração de pesquisa, difusão de pesquisa, inclusive propusemos já um curso de mestrado profissional para a CAPES esse ano, que vai seguir todos os moldes da CAPES, ou seja, aberto a todo mundo, a comunidade, que vai formar, sim, pessoas da Vale, na verdade, mas que é aberto para a comunidade, que vai seguir as regras da CAPES. Tá certo? Então, eu acho que, digamos assim, eu diria que 90%, 95%, talvez mais do que isso da informação gerada, vai ser disponibilizada. Por exemplo, eu posso falar de 2 projetos que eu estou coordenando. Um projeto é Paleoclima da Amazônia Oriental. Isso não tem nenhum interesse direto para a produção da Vale. É um projeto científico, tá certo? E cujo interesse é divulgar cientificamente, que vai servir de base para dizer o que tem de mudança a partir daí. Quer dizer, a gente vai colocar uma base geológica, na minha formação, o que aconteceu no Holoceno, na Amazônia Oriental, e o que aconteceu depois disso, quando o homem chegou. Então, acho que isso é puramente científico, e a Vale não tem nenhuma preocupação em guardar essa informação para ela. Outro projeto é monitoramento ambiental dos recursos hídricos da bacia do rio Itacaiunas, que é a principal área de atuação da Vale. Eu acho que também a Vale não tem, inclusive nós estamos em articulação com a SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente do Pará, e com a ANA, Agência Nacional de Águas, e eles exigem que toda a informação que for gerada seja disponibilizada. Tá certo? Então, eu acho que não há, sinceramente, razão para ter receio disso. Claro que se algum projeto deve gerar, por exemplo, eventualmente patentes, vai ser reserva de mercado, como qualquer coisa. Mas isso não é negativo. Se essa patente for gerada para o país, eu acho que isso até é uma perspectiva. Então, sinceramente, eu acho que não há razão para ter receio nessa linha, acho que não é por aí. Em relação à questão que a Magali falou, questão do gargalo das ciências sociais, eu acho que esse é um dos nossos grandes desafios, é transformar o Instituto de Desenvolvimento Sustentável numa área de atuação interdisciplinar que não seja meramente uma área de geração de conhecimento de ciências naturais, mas de integração entre as ciências naturais e as ciências sociais. E não é fácil. Não é fácil, é extremamente complicado, é difícil achar as pessoas, é difícil ter formação interdisciplinar, atuação interdisciplinar dos 2 lados, mas esse é um dos grandes desafios. É um desafio do nosso instituto, na verdade, né, e é um desafio que a gente vai procurar responder. A gente está articulando pessoas da área de humanas, na realidade, para trabalhar com isso aí, mas a gente tem, certamente, vai ser o nosso grande desafio. Nós fomos questionados por uma diretora da Vale, dizendo o seguinte: se vocês vão fazer mais um instituto para pesquisar recursos naturais, vocês não tinham necessidade de existir. Isso foi o que ela colocou para a gente. É o seguinte: o que a Vale precisa é de que alguém ligue isso com as ciências sociais e humanas. Essa foi uma diretora da Vale, disse para a gente, e a gente ficou, inclusive, surpreso de ouvir isso de uma diretora da Vale. Então, eu estou colocando isso para mostrar que a gente está consciente disso, e eu acho que, de fato, é uma grande fragilidade. E ainda a questão do planejamento dos setores produtivos, né? Eu acho, para quem, como eu, chegou na Amazônia há 40 anos e assistiu a época do Projeto Radan, que eu comecei trabalhando no Projeto Radan, onde não tinha lugar para um helicóptero descer na floresta, porque não tinha clareiras na floresta, na verdade, então a preocupação do Radan é que ele tinha que abrir clareiras para descer um helicóptero. E hoje em dia, quando eu assisti ao longo desses anos de atividade na Amazônia Oriental, a floresta ser devastada. A única área de floresta preservada na Amazônia é a área da mineração. É a área que a Vale ficou responsável, porque ela tinha poder político, econômico para garantir a preservação daquela área. E ela tinha interesse que isso acontecesse. Então, hoje, uma ilha de floresta da Amazônia Oriental é a região de Carajás. O resto tudo é pecuária, fazendas e
a floresta, exceto as terras indígenas, né? Tá certo? Então, na realidade, eu acho que essa falta de planejamento dos setores produtivos, de fato, de como articular a produção e como ter uma ação política integrada, é a nossa grande fragilidade. Então, na realidade, as coisas acontecem porque quem decide é quem tem mais força. E se deixar a coisa acontecer espontaneamente, o modelo que vai existir na Amazônia vai ser o modelo da pecuária. Não tem a menor dúvida disso, na verdade. Eu assisti isso durante 30 anos, indo ao campo todos os anos praticamente, e vendo cada ano mais uma floresta derrubada, mais uma fazenda instalada, etc. e tal. Tá certo? Se não tiver uma alternativa econômica para propor o modelo que vai servir para a Amazônia, não é a da savana, é da fazenda sem savana, porque nem palmeiras o pessoal deixa, o pessoal planta capim mesmo. Tá certo? Então, essa é a realidade. Então, eu acho que a grande fragilidade, e isso a gente não pode minimizar em nenhum momento, é que nós não temos capacidade de articulação política para propor um modelo integrado. Então, na realidade, eu acho, e aí não está discutindo minha colega cientista social, que a gente não pode ser ingênuo. Não adianta a gente pensar que nós temos solução ideal, nós temos soluções possíveis, tá certo? Dentro da nossa realidade. E eu acho que ainda a articulação com o setor mineral ainda é mais benéfica para o futuro do que você deixar essas coisas ocorrerem espontaneamente e a pecuária tomar conta da Amazônia, como já tomou conta de um bom pedaço dela. Tá. Bom, em relação à articulação com o setor produtivo, que o Paulo levantou, né, eu acho que esse instituto é uma tentativa disso. Não é fácil. O setor produtivo, o pessoal critica muito a academia com razão, né? A gente é muito chato, muito enjoado, muito vaidoso, etc. e tal. O setor produtivo também tem seus vícios, na verdade, né? Ele não é esse anjinho todo, né? Então, na realidade, é uma articulação difícil. Eu acho que esse instituto é uma tentativa importante nessa direção. Então, se nós não fracassarmos, se a gente conseguir fazer esse instituto funcionar e atingir seus objetivos fundamentais que foram traçados, eu acho que isso é um resultado positivo. Então, eu digo isso para a comunidade para não reagir rançosamente também. Eu acho que é uma tentativa, a gente está investindo nisso, né? E não é com maldade, na verdade, né? A gente está fazendo isso tentando buscar alternativas para esse país, na verdade, para essa região, tá certo? Então, eu prefiro que isso aconteça feito pela gente do que feito por colonizadores. Obrigado, professor. Sou Bill. Eu acho que a maioria das respostas foram dadas. Eu só vou enfocar a primeira, que era Maite, só para dar um exemplo de tudo isso. Ela fala que tem muitos produtos na floresta. Aí esse é um dos nossos maiores problemas. Nós temos pessoas locais vivendo desses produtos. Aí eles sabem trabalhar. A pessoa sabe trabalhar roça esse mês, outra ele vai pescar, outra ele vai caçar, outra ele vai coletar isso, tá. Nós levamos um economista lá, ou um grande projeto destas companhias de perfume, etc. Chega lá e fala, não, você vai concentrar nisso. E não fala que tem um mercado fora, que ano que vem, se esse mercado cai, a Europa entra em recessão, ele não tem nada. Aí ele já abandonou a roça, ele já abandonou isso. Então, precisa trazer pessoas, levamos alguém que está fazendo bioprospecção. Ele descobre um planta fantástico. Ele fala para o caboclo, não, me ajuda, esse planta é bom, e o caboclo explica, não, você vai ficar milionário. A pessoa pega a planta, Embrapa ajuda ele a colocar em cultivo, leva para São Paulo, é isso, entendeu? E quando nós levamos pessoal das ciências sociais juntos para fazer isso, alguns pensam nisso, mas a maioria não. Ele está tentando descrever o que a caboclo fala, que a caboclo só faz isso, ele vai continuar fazendo isso e vai ser feliz. E quando você fala com o caboclo, ele fala, não, eu quero televisão, eu quero educação para meu filho, eu não quero pegar malária mais. Então, por isso que você precisa de alguém vendo. Nós especializamos tanto na ciência, que nós esquecemos para fazer cadeia de produção, seja de conhecimento ou produtos, você precisa poder integrar. É esse que nós não, infelizmente, nós não ensinamos bem nossos estudantes. Muito bem. Nós estamos agora com o relógio cravando 12 horas. Então, peço um pouquinho mais de paciência para a gente concluir esta mesa, que, na minha opinião, tem sido até o momento muito esclarecedora.
Então, vou pedir ao professor Dallagnol que faça suas considerações em 5 minutos. 5 minutos é um luxo até essa altura do campeonato. Bem, na realidade eu não tenho muito a acrescentar aquilo que já foi falado. Acho que eu espero ter usado bem meus minutos de glória aqui, na verdade, né? E acho que eu tentei passar um recado para vocês. Eu só queria dizer que eu sou pesquisador da área de geologia básica, na verdade, né? Eu fiz toda a minha carreira científica estudando rochas da Amazônia, na verdade, né? E trabalhando na evolução crustal da Amazônia, os granitos da Amazônia, na verdade, né? Então eu estou colocando em risco minha reputação científica para trabalhar no Instituto de Desenvolvimento Sustentável, na verdade. A vantagem é que o desenvolvimento sustentável é usado de maneira tão livre, né? De tudo que é jeito, na verdade, que sempre cabe mais um, na verdade, né? Mas eu espero conseguir aprender bastante com meus colegas das diferentes áreas, na realidade, conseguir ser útil para a construção desse instituto. E eu acho que se esse instituto realmente florescer e conseguir atingir o essencial dos seus objetivos, a gente terá dado um salto qualitativo e uma resposta positiva à Amazônia. Um aspecto inquestionavelmente importante desse instituto, que ele é um fator de atração e fixação de recursos humanos na região. E isso não deve ser minimizado. Quer dizer, o instituto está conseguindo trazer para Belém pesquisadores paraenses, por exemplo, que estavam perdidos pelo mundo, na verdade, atraindo esse pessoal, atraindo pesquisadores renomados de outros países, na verdade, para trabalhar na Amazônia e direcionados com uma filosofia nossa, na verdade, né? E, para vocês terem uma ideia, o diretor do nosso instituto é um médico, né? Um pesquisador de neurociência, professor Luiz Carlos Silveira, meu colega da Universidade Federal do Pará, e que também não tem nada diretamente a ver com o desenvolvimento sustentável. E o nosso diretor do departamento, que é o nosso grande chefe, é o professor Luiz Melo, que é da Unifesp, que também é médico de formação, na verdade, né? E que, na realidade, o Adalberto deve conhecê-lo cientificamente bem melhor do que eu, inclusive. Na realidade, mostra, quer dizer, que a visão da criação desses institutos foi uma visão científica, não foi uma visão pragmática. Não se contratou um engenheiro para dirigir o instituto, embora seja fundamental ter a visão do engenheiro, a visão aplicada, a visão objetiva. Então, eu tenho a impressão que há algumas ideias interessantes na criação desse instituto que merecem ser preservadas e acho que é um desafio importante. Eu não sei se nós vamos ser capazes de levá-lo até o final. Eu espero que sim, que acho que pode, na pior das hipóteses, vai ser uma experiência extremamente importante para a cultura da Amazônia e também a cultura da integração entre universidade, academia e empresa nesse país. Professor William. Só vou voltar para a questão de integração. Como o Charles falou, pessoas muitas vezes pensam que a pesquisa eu vou desprovar uma hipótese e tal e tal. Mas tem outra área que é como integrar. Tem várias análises, estudos de análise do sistema, técnicas de análise do sistema, onde você vai colocar os vários elementos e ver como cada um afeta o outro. Esse, para mim, que deveria ter. Esse, para mim, era a ideia da ecologia, antes de CAPES acabar com a ecologia e falar, não, é tudo biodiversidade. Mas é porque se você não é alguém fazendo essa integração, as partes não funcionam. Nós especializamos muito, e isso é legal. Tá? Você só faz um bom trabalho se você especializa, pensa só sobre isso. Mas precisa ter aquele elemento que está integrando esses, fazendo reuniões para pessoas falarem junto. A razão que nós temos muita dificuldade com ciências sociais porque nós não conseguimos quantificar. Aí eles falam, é bom, é ruim. Mas nós precisamos ser quanto bom, quanto é ruim, quanto nós vamos perder. Então, eu acho que nós precisamos, na área das ciências mais físicas, biológicas, saber mais como conversar com pessoas. Mas nós precisamos também saber como nós podemos quantificar isso, porque se eu vou para a presidenta e falo, olha, você vai perder tanto energia, ela entende. Eu falo, você vai encontrar tanto mais destes organismos nesta área aqui, ela entende. Agora eu vou falar, mas o parte social vai ser o quê? Nós só temos IDH no momento, mas tem muitos outros vertentes. Eu preciso colocar para ela em termos quantitativos. Senão eu não vou mudar a opinião dela. É simplesmente vai dizer, alguém está falando muita coisa, mas não explicou.
Então, é essa parte da análise de sistemas que eu acho que nós precisamos colocar muito mais forte na nossa ciência, se nós queremos que ele tenha um efeito na sociedade. Concordo. Obrigado. Bom, antes de encerrar, eu queria agradecer a participação dos debatedores, o professor Dallagnol, que mostrou para a gente como se pode pensar numa ligação entre academia e setor produtivo, o professor William Magnusson, que mostrou os paradoxos entre o que pensa a academia e a aplicação disso, e o professor Charles, que com muita elegância mostrou quais são as nossas utopias. Então, quero parabenizar também os organizadores pela dinâmica, foi realmente uma mesa redonda. E muito obrigado pela vossa assistência e permanência aqui depois do meio-dia.